As Intermitências da Morte, de José Saramago. Leitura de orelha. De repente, a morte suspendeu suas atividades no país. A nação se embandeirou, tinha sido escolhida para a imortalidade, depois de milênios de sofrimento e sujeição à indesejada das gentes. Ano novo, vida eterna, porque desde 1º de janeiro ninguém mais morria nesse estranho canto do mundo inventado por José Saramago em As Intermitências da Morte. Uma fábula sobre os caprichos da figura macabra e ossuda que segura os fios da vida de cada um. Ela pode ser fatal, mas também tem seus sentimentos. Magoada porque os seres humanos tanto a detestam, a morte resolve mostrar como, no fundo, eles são uns ingratos. A falta de falecimentos logo se revela um problema, e não só para as agências funerárias. Os hospitais ficam lotados de pacientes agonizantes, impedidos de passar desta para melhor. E os idosos avançam na decrepitude sem esperança de descanso, nem para eles, nem para suas famílias. O primeiro-ministro teme uma crise. O cardeal antevê o pior. Sem morte não há ressurreição, e sem ressurreição não há igreja. Uma organização secreta, a máfia, surge para tirar proveito. E em poucas páginas Saramago expõe todos os vínculos que normalmente ligam a morte ao Estado, às religiões e ao cotidiano. Mas até quando poderia durar essa espécie de greve? Quando seria devolvido o supremo medo ao coração dos homens? E em que condições? O leitor não demora a perceber que o personagem principal dessa história é a própria morte, esquelética e gelada. Mas, para o romancista, transformar a morte em personagem acaba sendo um modo de tratar da vida com humor e ironia. José Saramago nasceu em 1922 de uma família de camponeses da província do Ribatejo, em Portugal. Exerceu diversas profissões, como serralheiro, desenhista, funcionário público e jornalista, antes de se dedicar só à literatura. Prêmio Nobel em 1998, é autor de algumas das obras mais relevantes do romance contemporâneo como O Evangelho segundo Jesus Cristo e Ensaio sobre a Cegueira, ambos publicados pela Companhia das Letras, que também lançou outros 18 títulos do escritor. Leitura de contracapa. No dia seguinte, ninguém morreu. O fato, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme. Efeito em todos os aspectos justificados, basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para a amostra de ter alguma vez ocorrido fenômeno semelhante, passar-se um dia completo com todas as suas pródigas 24 horas contadas entre diurnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim, nada de nada, pela palavra nada. Nem sequer um daqueles acidentes de automóvel tão frequentes em ocasiões festivas, quando a alegre irresponsabilidade e o excesso de álcool se desafiam mutuamente nas estradas para decidir sobre quem vai conseguir chegar à morte em primeiro lugar. A Pilar, minha casa. Saberemos cada vez menos o que é um ser humano. Livro das Previsões. Pensa por ex mais na morte. E seria estranho em verdade que não tivesse de conhecer, por esse fato, novas representações, novos âmbitos da linguagem. Wittgenstein. Faixa 2. No dia seguinte, ninguém morreu. O fato, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme. Efeito em todos os aspectos justificado, basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para a amostra de ter alguma vez ocorrido fenômeno semelhante, passar-se um dia completo, com todas as suas pródigas 24 horas, contadas entre diurnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim, nada de nada, pela palavra nada.
Nem sequer um daqueles acidentes de automóvel tão frequentes em ocasiões festivas, quando a alegre irresponsabilidade e o excesso de álcool se desafiam mutuamente nas estradas para decidir sobre quem vai conseguir chegar à morte em primeiro lugar. A passagem do ano não tinha deixado atrás de si o habitual e calamitoso regueiro de óbitos, como se a velha Atropos da dentuça arreganhada tivesse resolvido embanhar a tesoura por um dia. Sangue, porém, houve-o e não pouco. Desvairados, confusos, aflitos, dominando a custo as náuseas, os bombeiros extraíam da amálgama dos destroços míseros corpos humanos, que, de acordo com a lógica matemática das colisões, deveriam estar mortos e bem mortos, mas que, apesar da gravidade dos ferimentos e dos traumatismos sofridos, se mantinham vivos e assim eram transportados aos hospitais ao som das dilacerantes sereias das ambulâncias. Nenhuma dessas pessoas morreria no caminho e todas iriam desmentir os mais pessimistas prognósticos médicos. Esse pobre diabo não tem remédio possível. Nem valia a pena perder tempo a operá-lo, dizia o cirurgião à enfermeira, enquanto esta lhe ajustava a máscara à cara. Realmente, talvez não houvesse salvação para o coitado no dia anterior, mas o que estava claro é que a vítima se recusava a morrer neste dia. E o que acontecia aqui? Acontecia em todo o país. Até a meia-noite, em ponto do último dia do ano, ainda houve gente que aceitou morrer no mais fiel acatamento às regras, quer as que se reportam ao fundo da questão, isto é, acabar-se a vida, quer as que tinham as múltiplas modalidades de que ele, o referido fundo da questão, com maior ou menor pompa e solenidade, usa revestir-se quando chega o momento fatal. Um caso sobre todos interessante, obviamente, por se tratar de quem se tratava, foi o da idocíssima e veneranda rainha-mãe. Há 23 horas e 59 minutos daquele dia, 31 de dezembro, ninguém seria tão ingênuo que apostasse um pau de fósforo queimado pela vida da real senhora. Perdida qualquer esperança, rendidos os médicos à implacável evidência, a família real, hierarquicamente disposta ao redor do leito, esperava com resignação o derradeiro suspiro da matriarca, talvez umas palavrinhas, uma última sentença edificante, com vista à formação moral dos amados príncipes, seus netos, talvez uma bela e arredondada frase dirigida à sempre ingrata, retentiva dos súbitos vindouros. E depois, como se o tempo tivesse parado, não aconteceu nada. A rainha-mãe nem melhorou, nem piorou. Ficou ali como suspensa, baloiçando o frágil corpo à borda da vida, ameaçando a cada instante cair para o outro lado, mas atada a este por um tênue fio que a morte só podia ser ela, não sabe por que estranho capricho continuava a segurar. Já tínhamos passado ao dia seguinte, e nele, como se informou logo no princípio desse relato, ninguém iria morrer. A tarde já ia muito adiantada quando começou a correr o rumor de que desde a entrada do Ano Novo, mais precisamente desde as 0 horas deste dia, 1 de janeiro em que estamos, não havia constância de se ter dado em todo o país um só falecimento que fosse. Poderia pensar-se, por exemplo, que o boato tivesse tido origem na surpreendente resistência da rainha-mãe a desistir da pouca vida que ainda lhe restava. Mas a verdade é que a habitual parte médica distribuída pelo gabinete de imprensa do palácio aos meios de comunicação social não só assegurava que o estado geral da real enferma havia experimentado visíveis melhoras durante a noite, como até sugeria, como até dava a entender, escolhendo cuidadosamente as palavras, a possibilidade de um completo restabelecimento da importantíssima saúde. Na sua primeira manifestação, o rumor também poderia ter saído com toda a naturalidade de uma agência de enterros e trasladações. Pelos vistos, ninguém parece estar disposto a morrer no primeiro dia do ano, ou de um hospital. Aquele tipo da cama 27 não ata nem desata, ou do porta-voz da polícia de trânsito. É um autêntico mistério que, tendo havido tantos acidentes na estrada, não haja ao menos um morto, por exemplo.
O boato, cuja fonte primigênia nunca foi descoberta, sem que, por outro lado, à luz do que viria a suceder depois, isso importasse muito, não tardou a chegar aos jornais, à rádio e à televisão, e fez espervitar imediatamente as orelhas a diretores, adjuntos e chefes de redação, pessoas não só preparadas para farejar à distância os grandes acontecimentos da história do mundo, como treinadas no sentido de os tornar ainda maiores sempre que tal convenha. Em poucos minutos já estavam na rua dezenas de repórteres de investigação fazendo perguntas a todo o bicho careta que lhes aparecesse pela frente, ao mesmo tempo que nas fervilhantes redações as baterias de telefones se agitavam e vibravam em idênticos frenesis indagadores. Fizeram-se chamadas para os hospitais, para a Cruz Vermelha, para a morgue, para as agências funerárias, para as polícias, para todas elas, com compreensível exclusão da secreta, mas as respostas iam dar as mesmas lacônicas palavras: não há mortos. Mais sorte teria aquela jovem repórter de televisão a quem um transeunte, olhando alternadamente para ela e para a câmara, contou um caso vivido em pessoa e que era a exata cópia do já citado episódio da rainha-mãe. Estava justamente a dar a meia-noite, disse ele, quando o meu avô, que parecia mesmo a ponto de finar-se, abriu de repente os olhos antes que soasse a última badalada no relógio da torre, como se tivesse arrependido do passo que ia dar, e não morreu. A repórter ficou a tal ponto excitada com o que tinha acabado de ouvir, que sem atender os protestos nem súplicas. «Oh, minha senhora, por favor, não posso, tenho de ir à farmácia. O avô está lá à espera do remédio e empurrou o homem para dentro do carro da reportagem. Venha, venha comigo. O seu avô já não precisa de remédios, gritou, e logo mandou arrancar para o estúdio da televisão, onde nesse preciso momento tudo estava a preparar-se para um debate entre 3 especialistas em fenômenos paranormais, a saber, 2 bruxos conceituados e uma famosa vidente, convocados a toda a pressa para analisarem e darem a sua opinião sobre o que já começava a ser chamado, por alguns graciosos, desses que nada respeitam, a greve da morte. A confiada repórter elaborava no mais grave dos enganos, porquanto havia interpretado as palavras da sua fonte informativa como significando que o moribundo, em sentido literal, se tinha arrependido do passo que estava prestes a dar, isto é, morrer, defuntar, esticar o pernil e, portanto, resolvera fazer marchar atrás. Ora, as palavras que o feliz neto havia efetivamente pronunciado, como se tivesse arrependido, eram radicalmente diferentes de um peremptório. Arrependeu-se. Umas quantas luzes de sintaxe elementar e uma maior familiaridade com as elásticas subtilezas dos tempos verbais teriam evitado o quiprocó e a consequente descompostura que a pobre moça, rubra de vergonha e humilhação, teve de suportar do seu chefe direto. Mal podiam imaginar, porém, ele e ela, que a tal frase repetida em direto pelo entrevistado e novamente escutada em gravação no telejornal da noite iria ser compreendida da mesma equivocada maneira por milhões de pessoas, o que virá a ter como desconcertante consequência, num futuro muito próximo, a criação de um movimento de cidadãos firmemente convencidos de que pela simples ação da vontade será possível vencer a morte e que, por conseguinte, o imerecido desaparecimento de tanta gente no passado só se tinha devido a uma censurável debilidade de volição das gerações anteriores. Mas as coisas não ficaram por aqui. Uma vez que as pessoas, sem que para tal tenham de cometer qualquer esforço perceptível, irão continuar a não morrer, um outro movimento popular de massas dotado de uma visão prospectiva mais ambiciosa proclamará que o maior sonho da humanidade, desde o princípio dos tempos, isto é, o gozo feliz de uma vida eterna cá na terra, se havia tornado em um bem para todos, como o sol que nasce todos os dias e o ar que respiramos. Apesar de disputarem, por assim dizer, o mesmo eleitorado, houve um ponto em que os 2 movimentos souberam pôr-se de acordo e foi terem nomeado para a presidência honorária, dada a sua eminente qualidade de precursor, o corajoso veterano que no instante supremo havia desafiado e derrotado a morte. Tanto quanto se sabe,
Não virá a ser atribuída particular importância ao fato de o avôzinho se encontrar em estado de coma profundo e, segundo todos os indícios, irreversível. Faixa 3. Embora a palavra crise não seja certamente a mais apropriada para caracterizar os singularíssimos sucessos que temos vindo a narrar, porquanto seria absurdo, incongruente e atentório da lógica mais ordinária falar-se de crise numa situação existencial justamente privilegiada pela ausência da morte, compreende-se que alguns cidadãos, zelosos do seu direito a uma informação veraz, andem a perguntar-se a si mesmos e uns aos outros, que diabo se passa com o governo, que até agora não deu o menor sinal de vida? É certo que o ministro da Saúde, interpelado à passagem no breve intervalo entre duas reuniões, havia explicado aos jornalistas que, tendo em consideração a falta de elementos suficientes de juízo, qualquer declaração oficial seria forçosamente prematura. Estamos a coligir as informações que nos chegam de todo o país, acrescentou, e realmente em nenhuma delas há menção de falecimentos, mas é fácil imaginar que, colhidos de surpresa como toda a gente, ainda não estejamos preparados para enunciar uma primeira ideia sobre as origens do fenômeno e sobre as suas implicações, tanto as imediatas como as futuras. Poderia ter se deixado ficar por aqui, o que, levando em conta as dificuldades da situação, já seria motivo para agradecer. Mas o conhecido impulso de recomendar tranquilidade às pessoas, a propósito de tudo e de nada, e de as manter sossegadas no redil, seja como for, esse tropismo, que nos políticos em particular se são governo, se tornou numa segunda natureza, para não dizer automatismo, movimento mecânico levou-o a arrematar a conversa da pior maneira. Como responsável pela pasta da saúde, asseguro a todos quantos me escutam que não existe qualquer motivo para alarme. Se bem entendi o que acabo de escutar, observou um jornalista em tom que não queria parecer demasiado irônico, na opinião do senhor ministro, não é alarmante o fato de ninguém estar a morrer. Exato, embora por outras palavras, foi isso mesmo que eu disse. Senhor ministro, permita-me que lhe recorde que ainda ontem havia pessoas que morriam e a ninguém lhe passaria pela cabeça que isso fosse alarmante. É natural. O costume é morrer, e morrer só se torna alarmante quando as mortes se multiplicam, uma guerra, uma epidemia, por exemplo. Isto é, quando saem da rotina. Poder-se-ia dizer assim, mas agora que não se encontra quem esteja disposto a morrer, e quando o senhor ministro nos vem pedir que não nos alarmemos, convirá comigo que pelo menos é bastante paradoxal. Foi a força do hábito, reconheço, que o termo alarme não deveria ter sido chamado a este caso. Que outra palavra usaria então o senhor ministro? Faço a pergunta porque, como jornalista consciente das minhas obrigações, que me prezo de ser, me preocupa empregar o termo exato sempre que possível. Ligeiramente enfadado com a insistência, o ministro respondeu secamente. Não uma, mas 4. Quais, senhor ministro? Não alimentemos falsas esperanças. Teria sido sem dúvida uma boa e honesta manchete para o jornal do dia seguinte, mas o diretor, após consultar com o seu redator-chefe, considerou desaconselhável, também do ponto de vista empresarial, lançar esse balde de água gelada sobre o entusiasmo popular. Ponha-lhe o mesmo de sempre. Ano novo, vida nova, disse. No comunicado oficial, finalmente difundido já à noite e adiantada, o chefe do governo ratificava que não se haviam registrado quaisquer disfunções em todo o país desde o início do novo ano. Pedia comedimento e sentido de responsabilidade nas avaliações e interpretações que do estranho facto viessem a ser elaboradas. Lembrava que não deveria excluir-se a hipótese de se tratar de uma casualidade fortuita, de uma alteração cósmica meramente acidental e sem continuidade, de uma conjunção excepcional de coincidências intrusas na equação espaço-tempo, mas que, pelo sim, pelo não, já se haviam iniciado contatos exploratórios com os organismos internacionais competentes em ordem a habilitar o governo a uma ação que seria tanto mais eficaz quanto mais concertada pudesse ser.
Enunciadas essas vaguidades pseudocientíficas destinadas também elas a tranquilizar pelo incompreensível o alvoroço que reinava no país, o primeiro-ministro terminava afirmando que o governo se encontrava preparado para todas as eventualidades humanamente imagináveis, decidido a enfrentar com coragem e com o indispensável apoio da população os complexos problemas sociais, econômicos, políticos e morais que a extinção definitiva da morte inevitavelmente suscitaria no caso que tudo parece indicar como previsível de se vir a confirmar. Aceitaremos o repto da imortalidade do corpo, exclamou em tom arrebatado, se essa for a vontade de Deus, a quem para todo o sempre agradeceremos com as nossas orações haver escolhido o bom povo desse país para seu instrumento. Significa isso, pensou o chefe do governo ao terminar a leitura, que estamos metidos até os gorgomilos numa camisa de 11 varas. Não podia ele imaginar até que ponto o colarinho lhe iria apertar. Ainda meia hora não tinha passado quando já no automóvel oficial que o levava à casa recebeu uma chamada do cardeal. Boas noites, senhor primeiro-ministro. Boas noites, eminência. Telefono-lhe para lhe dizer que me sinto profundamente chocado. Também eu, eminência. A situação é muito grave, a mais grave de quantas o país teve de viver até hoje. Não se trata disso. De que se trata, então, eminência? É a todos os respeitos deplorável que, ao redigir a declaração que acabei de escutar, o senhor primeiro-ministro não se tenha lembrado daquilo que constitui o alicerce, a viga mestra, a pedra angular, a chave de abóboda da nossa santa religião. Eminência, perdoe-me, temo não compreender aonde quer chegar. Sem morte, ouça-me bem, senhor primeiro-ministro, sem morte não há ressurreição, e sem ressurreição não há igreja. Ó diabo! Não percebi o que acaba de dizer. Repita, por favor. Estava calado, eminência. Provavelmente terá sido alguma interferência causada pela eletricidade atmosférica, pela estática ou mesmo um problema de cobertura. O satélite às vezes falha, dizia Vossa Eminência, que dizia o que qualquer católico, e o senhor não é uma exceção. Tem obrigação de saber que sem ressurreição não há igreja. Além disso, como lhe veio à cabeça que Deus poderá querer o seu próprio fim, afirmá-lo é uma ideia absolutamente sacrílega, talvez a pior das blasfêmias. Eminência, eu não disse que Deus queria o seu próprio fim. De fato, por essas exatas palavras, não, mas admitiu a possibilidade de que a imortalidade do corpo resultasse da vontade de Deus. Não será preciso ser-se doutorado em lógica transcendental para perceber que quem diz uma coisa diz a outra. Eminência, por favor, creia-me, foi uma simples frase de efeito destinada a impressionar, um remate de discurso, nada mais. Bem sabe que a política tem destas necessidades. Também a Igreja as tem, senhor primeiro-ministro, mas nós ponderamos muito antes de abrir a boca. Não falamos por falar, calculamos efeitos à distância. A nossa especialidade, se quer que lhe dê uma imagem para compreender melhor, é a balística. Estou desolado, eminência. No seu lugar também eu estaria. Como se estivesse a avaliar o tempo que a granada levaria a cair, o cardeal fez uma pausa. Depois, em tom mais suave e mais cordial, continuou. Gostaria de saber se o senhor primeiro-ministro levou a declaração ao conhecimento de sua majestade antes de a ler aos meios de comunicação social, naturalmente, eminência, tratando-se de um assunto de tanto melindre, e que disse o rei, se não é segredo de Estado, pareceu-lhe bem. Fez algum comentário ao terminar, estupendo. Estupendo o quê? Foi o que a sua majestade me disse, estupendo. Quer dizer que também blasfemou. Não sou competente para formular juízos dessa natureza. Eminência, viver com os meus próprios erros já me dá trabalho suficiente. Terei de falar ao rei, recordar-lhe que em uma situação como esta, tão confusa, tão delicada, só a observância fiel e sem desfalecimento das provadas doutrinas da nossa Santa Madre Igreja poderá salvar o país do pavoroso caos que nos vai cair em cima. Vossa Eminência decidirá, está no seu papel, perguntarei à sua majestade, que prefere se ver a rainha-mãe para sempre agonizante, prostrada num leito de que não voltará a levantar-se, com o imundo corpo a reter-lhe indignamente a alma, ou vê-la, por morrer, triunfadora da morte, na glória eterna e resplandecente dos céus. Ninguém hesitaria na resposta sim.
Mas, ao contrário do que se julga, não são tanto as respostas que me importam, senhor primeiro-ministro, mas as perguntas. Obviamente, refiro-me às nossas. Observe como elas costumam ter, ao mesmo tempo, um objetivo à vista e uma intenção que vai escondida atrás. Se as fazemos, não é apenas para que nos respondam o que nesse momento necessitamos que os interpelados escutem da sua própria boca. É também para que se vá preparando o caminho às futuras respostas. Mais ou menos como na política, Eminência. Assim é, mas a vantagem da igreja é que, embora às vezes ou não pareça, ao gerir o que está no alto, governa o que está embaixo. Houve uma nova pausa que o primeiro-ministro interrompeu. Estou quase a chegar em casa, Eminência, mas se me dá licença ainda gostaria de lhe pôr uma breve questão. Diga, que irá fazer a igreja se nunca mais ninguém morrer? Nunca mais é demasiado tempo, mesmo tratando-se da morte, senhor primeiro-ministro. Creio que não me respondeu, Eminência. Devolvo-lhe a pergunta que vai fazer o Estado se nunca mais ninguém morrer. O Estado tentará sobreviver, ainda que em muito duvide de que o venha a conseguir, mas a igreja, senhor primeiro-ministro, habituou-se de tal maneira às respostas eternas que não posso imaginá-la a dar outras, ainda que a realidade as contradiga. Desde o princípio que nós não temos feito outra coisa que contradizer a realidade, e aqui estamos, que irá dizer o Papa? Se eu o fosse, perdoe-me, Deus a estulta vaidade de pensar-me tal mandaria pôr imediatamente em circulação uma nova tese, a da morte adiada. Sem mais explicações. À igreja nunca se lhe pediu que explicasse fosse o que fosse. A nossa outra especialidade, além da balística, tem sido neutralizar pela fé o espírito curioso. Boas noites, Eminência. Até amanhã. Se Deus quiser, senhor primeiro-ministro, sempre se Deus quiser. Tal como estão as coisas neste momento, não parece que ele o possa evitar. Não se esqueça, senhor primeiro-ministro, de que fora das fronteiras do nosso país se continua a morrer como toda a normalidade, e isso é um bom sinal. Questão de ponto de vista, Eminência. Talvez lá, de fora, nos estejam a olhar como um oásis, um jardim, um novo paraíso ou um inferno, se forem inteligentes. Boas noites, Eminência. Desejo-lhe um sono tranquilo e reparador. Boas noites, senhor primeiro-ministro. Se a morte resolver regressar esta noite, espero que não se lembre de o ir escolher a si. Se a justiça neste mundo não é uma palavra vã, a rainha-mãe deverá ir primeiro que eu. Prometo que não o denunciarei amanhã ao rei. Quanto lhe agradeço, Eminência. Boas noites, boas noites. Eram 3 horas da madrugada quando o cardeal teve de ser levado a correr ao hospital com um ataque de apendicite aguda que obrigou a uma imediata intervenção cirúrgica. Antes de ser sugado pelo túnel da anestesia naquele instante veloz que precede a perda total da consciência, pensou o que tantos outros têm pensado, que poderia vir a morrer durante a operação. Depois lembrou-se de que tal já não era possível e, finalmente, no último lampejo de lucidez, ainda lhe passou pela mente a ideia de que, se apesar de tudo morresse mesmo, isso significaria que teria paradoxalmente vencido a morte. Arrebatado por uma irresistível ânsia sacrificial, ia implorar a Deus que o matasse, mas já não foi a tempo de pôr as palavras na sua ordem. A anestesia poupou ao supremo sacrilégio de querer transferir os poderes da morte para um Deus mais geralmente conhecido como o dador da vida. Faixa 4. Embora tivesse sido imediatamente posta a ridículo pelos jornais da concorrência, que haviam conseguido arrancar à inspiração dos seus redatores principais os mais diversos e substanciosos títulos, algumas vezes dramáticos, líricos, outras, e não raro filosóficos ou místicos, quando não de comedora ingenuidade, como tinha sido o caso daquele diário popular que se contentou com a pergunta: "E agora, que irá ser de nós?", acrescentando como rabo de frase o alarde gráfico de um enorme ponto de interrogação à já falada manchete "Ano Novo, Vida Nova". Não obstante a confrangedora banalidade, caiu como sopa no mel em algumas pessoas que, por temperamento natural ou educação adquirida, prefeririam, acima de tudo, a firmeza de um otimismo mais ou menos pragmático, mesmo se tivessem motivos para suspeitar de que se trataria de uma mera e talvez fugaz aparência.
Tendo vivido até estes dias de confusão naquilo que haviam imaginado ser o melhor de todos os mundos possíveis e prováveis, descobriam deliciados que o melhor realmente, o melhor, era agora que estava a acontecer. Que já o tinham ali mesmo, à porta de casa, uma vida única, maravilhosa, sem o medo cotidiano da rangente tesoura da parca, a imortalidade na pátria que nos deu o seu ser, a salvo de incomodidades metafísicas e grátis para toda a gente, sem uma carta de prego para abrir a hora da morte